Pronto, agora sim, estamos nós duas aqui, devidamente ao vivo, online. Agora sim vai dar para a gente fazer o nosso bate-papo. Com Então, certeza. eu falava aqui antes, enquanto a Gláucia estava tentando se conectar aqui comigo, eu já anunciei aqui, falei um pouco do tema de hoje, que é controle e manipulação. Há diferenças entre essas duas características? Não. Eu até perguntei aqui para vocês antes, o que vocês acham? Há diferença entre controle e manipulação, ou é tudo a mesma coisa? E aí, Gláucia, a Nicinha, ela fez uma amiga, ela pegou, fez o seguinte comentário. Ela disse que acha que não tem diferença, acha que não tem muita diferença e que os dois andam de mãos dadas. E nesse bate-papo de hoje a gente vai poder falar um pouco a respeito disso e explicar certinho esses conceitos. Como eu apresentei anteriormente, mas ela não estava aqui com a gente, essa que está comigo na live é a Gláucia Cavalcante. Ela é psicóloga e coach e costuma sempre colaborar aqui comigo no site Universo Marias e também através da página dela com esses assuntos onde a gente fala sobre desenvolvimento humano, questões psicológicas e lembrando que você também pode contribuir com o seu tema. Mas antes, deixa eu dar um oi para a Gláucia, né? Tudo bem, Gláucia? Oi, tudo bom, Vera? Oi, tudo bom, meninas? Tudo bom? Tudo jóia. Hoje, devidamente conectadas, né? Isso, graças a Deus, né, Vera? Hoje a gente está tudo certinho, graças a Deus, está tudo Pois certo. é, porque ontem a gente está, na verdade, repetindo essa Isso, live hoje, porque isso. ontem a gente teve um probleminha técnico que acabou não dando muito certo, né? Mas tudo bem. A gente até fez toda a live, mas ficou um pouco cortada por conta de interferências da internet. Mas aí hoje, Glaucia, já explica para nós, controle e manipulação, qual que é a diferença deles? Olha, Vera, fazendo várias pesquisas, a Nicinha tem razão num certo ponto, porque o controle em algumas pesquisas está ligado à manipulação. Só que você entrando mais na manipulação, se você for mais a fundo, Nicinha, você vai ver que a manipulação ela tem um tom mais levado, porque o controle é assim, que os pais têm com o filho, é o controle do namorado, sabe? Se a gente for fazer pesquisa, a gente vai encontrar mais o controle para esse lado, né? O controle pode ser positivo, quando o controle é você no seu lado, você estando bem, você estando sob controle emocional, sabendo lidar com suas emoções, então é tudo de bom, né? E o controle também pode ser negativo quando você costuma querer controlar o outro para que ele seja da forma que você quer que ele seja, entendeu? E assim, é sempre voltado mais para aquela pessoa que você está, tá entendendo? Mas lógico, se você for ver uma abrangência maior nas pesquisas que a gente vê e de uma maneira mais pejorativa, você vai ver mais na manipulação, né? O próprio nome já leva para uma questão mais de uma coisa mais enganosa, entendeu? Quando você diz assim que alguém está manipulando alguém, o que vocês pensam, Sempre né? em algo negativo. Não é verdade? Controle também é negativo, mas assim, é o controle, por exemplo, o controle que os pais tentam ter com o filho, né? Nem sempre é consciente essa parte aí, não é consciente. Ele quer o melhor para o filho. Às vezes ele pode ser até exacerbado naquela forma, querer direcionar os caminhos do filho, né? Querer direcionar os passos, mas na verdade ele não quer uma coisa ruim para o filho. Na consciência dele, ele quer o melhor. Ele pode até errar com essa ação dele, mas não é consciente. Veja bem, não é consciente o que ele faz. Agora, entendeu? Agora, Sim. na manipulação, você também vai ver que a manipulação pode ter tons, como é que se diz, inconscientes. Assim. Você vai ver Uhum. mais. No caso que a gente vai ver agora, da doutrinação, da manipulação, porque a gente vai especificar, porque existem várias espécies de manipulações, tá entendendo? Também que levando um pouco ao lado do controle. Mas essa manipulação que a gente vai falar hoje é uma manipulação doutrinária, Uhum. Você falou, a gente ontem. ideológica, entendeu? Uhum. Sim. O que está por trás é uma consciência, um objetivo do que se quer almejar com aquilo. Existe toda
né, uma liderança atrás daquilo, e claro, no que quer fazer com aquilo, com aqueles jovens, entendeu? Então, qualquer controle que a gente quer falar aqui, né, Vera? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. Né? É uma mão das cabeças que a pessoa quer. Você entende? Nesse sentido. Sim. Tá saindo um pouco. Pronto, eu dei uma leve falha aqui, também percebi, mas tá ok. Agora, ontem a gente estava falando a respeito disso, e aí até foi feita uma pergunta bem interessante, né, que foi colocada pela Karen. Eu acho interessante até a gente repetir para esclarecer. Você até já começou a falar um pouco sobre isso. O manipulador, ele age de forma inconsciente, por instinto, ou é algo que ele sabe o que está fazendo? Então, você vai ver casos, né? Que é por isso que eu deixo bem claro que está ligado ao controle, que vai ser, tem partes inconscientes e partes conscientes. Mas nesse caso, e como se a gente for fazer uma pesquisa, a gente está vendo, é uma coisa clara do que está acontecendo aí, é uma manipulação consciente, porque é uma manipulação com o intuito de poder. No caso que a gente vai analisar hoje especificamente, tem essa intenção, né, de doutrinação e poder. Doutrinação e poder, doutrinação ideológica, né? É uma criação e é uma porque é uma distorção do comportamento, você está entendendo? Daquele comportamento. É uma forma de querer mudar um comportamento de uma pessoa, até que, por exemplo, pais que criam um filho a vida inteira, ele tem uma forma e leva tempo aquilo, né? Para eles terem uma forma de comportamento social, educado, né? Que pessoas vão ter objetivos, né? De crescer na tudo. E vem pessoas líderes, né? Líderes que vêm e vai mudar toda uma percepção desses jovens, entendeu? Com intuito, sim, com manipulação, sim, de querer transformar essas cabeças para que elas façam o que elas querem. Tá muito claro, entendeu? Muito claro, e a gente vai ver vários vídeos, assim, existem vários vídeos, se você entrar em líderes, né, manipuladores, que você vai ver que existe uma clarificação de tudo isso que a gente está falando aqui. Agora, antes da gente... O caso que a gente vai... Antes da gente avançar um pouco mais e entrar até mesmo no caso, eu queria que tu explicasse quais são as características de uma pessoa manipuladora. A gente já falou aqui que ela é um pouco controladora, né, em outras palavras, e também há objetivos diversos por trás dessa manipulação, como doutrinação ideológica e tal, mas especifica para nós quais as características de uma pessoa manipuladora. Manipulador. Geralmente, esses manipuladores, eles são pessoas que usam máscaras. É como se elas estivessem usando máscaras. Você vai, se você tiver um alcance de você, né, não se deixar dominar, que geralmente ele usa de chantagens emocionais para você, ele tenta perturbar o seu raciocínio, entendeu? Você vai ver que se você perceber, se você entrar um pouquinho em contato com isso, você vai perceber que ele, em alguns momentos, ele é super educado, em outros momentos ele é muito agressivo e violento. Então você vai ver que ele toma certas atitudes em um momento e outro, ele faz certos tipos de escarcéu, de manipulação, que você fica constrangido em certos ambientes que eles fazem, né? Entendeu? De vitimismo, de coisas assim, que na verdade é só para criar aquela situação e você entrar naquela situação, entendeu? É uma forma, entendeu? Muito forte de manipulação. E quando essas pessoas elas não percebem claramente, né, que elas não estão entendendo, elas entram realmente como a isca, entendeu? Elas entram realmente como a isca. E são pessoas que estão fragilizadas ou pessoas que não estão com objetivos. No caso que a gente vai ver, são jovens que não estão com os objetivos muito concretos e que eles não têm suas próprias ideias ainda totalmente formadas, adolescentes também, que não só
caso já que também nas escolas, né, eu pensava que era só com os universitários, mas nas próprias escolas, né, então pessoas ainda que são muito jovens, que não estão, né, com a personalidade ainda, né, naquela formação toda. Então, é bom que se fique claro que aquele comportamento ele já tem mais ou menos um alvo a atingir. Fazer aqui um comentário, como a gente tentou aquela primeira e você não conseguiu conectar, eu estou acompanhando aqui que algumas pessoas fizeram comentários lá. E aí, a Maria do Carmo, né, quando eu perguntei se controle e manipulação é a mesma coisa, se há diferença, o que as pessoas acham, a Maria do Carmo, ela comentou assim, eu acho que tem a ver sim, controle e manipulação. E a Mônica, ela comentou o quê? Acho que você pode controlar sem manipular, mas de qualquer um dos dois, né, de qualquer forma, acaba sendo prejudicial para quem está sendo controlado ou manipulado. É verdade. A Mônica, né, na última informação, ela foi mais completa nesse sentido, de que ela pode ser, que o controle, todos os dois são prejudiciais, só que o controle, ele vai para determinados comportamentos, vai ali dentro da mensuração, do exagero de de controle mesmo daquilo, do comportamento que ele está querendo que a pessoa atinja, né? Quando é um chefe que exige demais, né? Que quer aquilo daquela forma, não deixa de ser um pouco, mas no caso da manipulação, e nesse caso que a gente está vendo mais especificamente, a pessoa tenta controlar, né? No sentido assim maior, seria manipulação, seria um controle maior, que ela pode, no caso, ela pode controlar pessoas, comunidades e às vezes sociedades quase que inteiras, né? E no caso assim, pode ser comunidades de estudantes, né? Comunidades, entendeu? De pessoas daquele tipo de. Então, é mais nesse sentido que a gente está falando aqui hoje da manipulação, sabe? É uma manipulação de ideias, ideológica, entendeu? Para explicar para o pessoal, para que eles entendam melhor, para quem está aqui acompanhando a gente, para que se entenda melhor do que a gente está abordando, semanalmente a gente aborda, a gente conversa, tanto na página da Gláucia como na minha, no Universo Marias, a gente conversa a respeito desses temas, abordando casos reais. Essa semana, o caso trouxe como situação essa questão da manipulação, o controle. E foi um caso que ele foi trazido por uma amiga da Gláucia, né, uma mãe que está preocupada com a atitude do filho diante de uma situação que ele vem vivendo na universidade. Então, agora eu vou relatar aqui de forma breve e resumida para vocês um pouco desse caso, para que vocês conheçam. É o seguinte, se trata de um rapaz de 22 anos, eu acho que meu fone é referência, vou tirar ele aqui. Tirar aqui o fone, porque eu acho que ele está dando uma interferência. Então, pronto, vamos lá continuar. A gente está falando hoje do caso do Mário, que é um aluno universitário, um rapaz universitário de 22 anos. E o Mário, ele tem muitos amigos, tem uma namorada que é ciumenta, vive ligando o tempo todo para ele. E a própria mãe relata que ele já vem aí de uma família, de um relacionamento controlador. Por quê? Porque o pai é controlador e possessivo. Então, a mãe, né, que nos relatou a história, o marido, eles estão sempre aí brigando, né? Há sempre conflitos na família, principalmente também entre o marido e o filho, né? Eles vivem sempre nessa situação. E ali na família marido, esposa, o rapaz, que é o personagem da nossa história hoje, que é o Mário, de 22 anos. Gente, Mário não é o nome dele, tá? De verdade, é o nome que a gente deu para ele para explicar o caso, até mesmo porque a gente preserva a identidade da pessoa. E aí também tem um outro filho pequeno, de 2 anos, só que a situação é sempre assim na casa, sempre controversa. O Mário é um rapaz que sempre deu muita preocupação, de certa forma, para a família, porque reprovava,
tinha dificuldades, que ele conseguisse entrar na universidade. E então ele começou a andar com um grupo que já não agradava muito a família, e então, a partir disso, a atitude dele começou a mudar. Começou a não dormir mais em casa, passou a ter uma atitude ainda mais agressiva, com muitas brigas, né? Sempre havia muitas brigas. E aí a mãe foi procurando se inteirar um pouco mais da rotina dele, até que ela percebeu a presença, a existência no círculo de amizade dele, uma pessoa na universidade com um papel de liderança, que acabava tendo essa característica mais controladora, né, que induzindo as... Glaucia, espera um minuto. Tá aí, né? Não, pronto, só para saber se você estava aí mesmo. Estou aqui. Que eu estou lendo aqui na outra tela o caso. Então, ela passou a perceber que existia a presença da pessoa e percebeu também um distanciamento do rapaz, o rapaz cada vez mais se distanciando, e ela, né, trouxe esse caso para a Gláucia de forma já desesperada, porque ela acha que meio que a situação está difícil de contornar, devido toda a doutrina, a Gláucia falou, né, de doutrinação ideológica, de toda a doutrinação ideológica que o rapaz vem sofrendo, né? E o rapaz falou que ele está, né? Gláucia, chega um pouquinho mais perto da câmera que está falhando, por favor. Tá o quê? Tá chorando ou não? Sim. Então, esse rapaz, ele tá... Tem dias que ele passa por mim em casa, liga para ela uma noite, ela já foi atrás dele, o lugar que ele está né? Na universitária. Então, assim, uma coisa grave, entendeu? Assim, só bebida, drogas, entendeu? O ambiente nada convidativo. E, além da universidade, eles vão para certos lugares, né, que eles dormem. Ele tá uma outra pessoa. Ela diz que ele já não é ela. As ideias deles, ele, tipo assim, ele tinha um conforto, sabe? E agora ele, né, nesse lugar, e ela diz que ela não reconhece, que ele não faz. Né? E não só ela, não. Ela falou que também tem os filhos também, que deles, tendo o mesmo comportamento. Então, assim... Está falhando um pouquinho. Hein? Saiu um pouco, não foi? A internet está falhando um pouquinho. A porta aí de onde você está aberta por conta do sinal para melhorar, enfim. Ah, é melhor, né, Vera? Pode ser porque também, veja, eu te falei, né, que o tempo choveu. Deixa eu ver se... Melhorou mais, não? Vamos ver, vamos continuando aqui que a gente vai vendo. Vamos ver. Então, assim, ela disse que... E aí, melhorou? Sim, sim. Aí ela disse que o comportamento está totalmente transformado. Ele está com ideias, né? Que ele fala assim, que ele não tem mais aquelas ideias que a família tinha, dela, completamente. Ele é mais da família, era mais. Uma outra pessoa não é tipo nem mais filho dela, entendeu? Então ela ficou realmente assustada, porque ele ainda é jovem, né? E ela disse que está acontecendo também com muitos rapazes, né? Que ela procurou saber, amigas e tudo, e a mesma coisa, então, né? Tem que reunir para saber o que é que vão fazer. É uma situação que está acontecendo nesse ambiente específico da universidade, né? Onde vários jovens estão passando por isso. Agora, uma pergunta interessante para esclarecer, porque a gente observou aqui no relato da história do Mário, do nosso personagem de hoje, que ele já vem de uma família controladora, o pai é controlador. Ele está num relacionamento onde a namorada é ciumenta e controladora, liga a todo instante, né? Isso. São questões que a mãe colocou aqui para nós. E também, na universidade, ele já passou a fazer parte desse círculo de amizades, onde tem ali uma pessoa também
um líder com essas características de controle e manipulação, né? Segundo o que a mãe relata para nós. O que a gente observa, o que me faz acreditar, Glaucia, é que, de repente, ele possui características de interesse de pessoas controladoras e manipuladoras. Nesse caso, realmente é verdade, Vera. Não é engraçado que, fazendo pesquisa, eu até achei aquele caso que a sua, né, a amiga falou, que muito parecido, só, né, que aí não pai controlador, não entendeu? Que ele está fazendo uma rebeldia e, de novo, são pessoas, né? Só que aí aumentou para líderes manipuladores, que aí não é uma coisa só, não é um controle só. Pessoa que quer o dele. Pessoas que não têm aí para ele, entendeu? E, assim, ele não consegue enxergar isso, entendeu? No caso, né, do líder, pessoas tipo o pai que está só querendo controlar, quem tem consciência, eles estão querendo por objetivo de manipular mesmo, de tipo assim, para que eles façam aquilo que os líderes universitários estão querendo. Aí tem o interesse concreto. E aí ele já nessa rebeldia, talvez inconsciente, de querer parte de uma coisa, ele acha que que vai ser melhor para ele, na cabeça dele, né? Ele está entrando muito pelo contrário. Assim, não está entendendo? Pessoas que nem estão preocupadas, querendo mudar esse pensamento, ou querendo pegar pessoas com essas ideias de mudança para querer manipular, para grupo, e que ele perdeu o objetivo da vida dele. Ele nem está frequentando a faculdade, sabe? Está indo para comunidades, sabe, que vivendo de drogas, forma de vida que era a vida que ele foi criado. Mas, assim, mesmo com o pai controlador, com aquela família, o objetivo ali é que ele crescesse ali, entendeu? Sim. Pode ter famílias que não estavam organizadas, assim, que tinham conflitos resolvidos ali, trabalhar, terapia e tudo, mas ali ele já está indo para uma coisa mais, não vai ter mais controle. Ele não está vendo isso, entendeu? Porque eles são muito vulneráveis, né? Nesse caso, não está entrando, entendeu? Ele não está enxergando. Você percebe o que eu estou falando, né? Sim. Agora, você falou, a pessoa não está enxergando. Então, o que é que ela faz para perceber que ela está nessa situação, que ela está sendo controlada? Porque o que a gente observa é o quê? Todos falam para aquela pessoa, você está sendo controlado, você está sendo dominado, você isso, você aquilo outro. Mas a pessoa que está ali no centro da situação, ela não se percebe. Ela acha que está tudo muito bom, muito maravilhoso. A gente observa isso em muitos casos. Como fazer a pessoa que está no centro da manipulação entender que ela está sendo manipulada, controlada por outros? Velho, eu nunca fui tão clara para você. Não é uma situação fácil, no caso desse aluno de 22 anos, entendeu? E, no geral, pessoas que são controladas, é difícil perceber isso, né? É verdade. Pode ser ainda com adolescente, está acontecendo também em casos, né? Né, o Ministério Público, o pessoal todo, talvez esse movimento que está fazendo aqui agora, entendeu? Eu acredito nas mães, como ela disse, que está fazendo com mães, com toda a comunidade, agora assim, que tem toda essa rede para se comunicar que antes não existia. Isso pode ter acontecido, né, de outras formas, e estava sendo claro. Né? Graças a Deus, assim, tem essas redes para agora estar nessa interligação de estar deixando mais claro, né? E, entendeu? Porque muitos também, outras áreas, né? Não está assim. E agora, como eles, né? Com essas mães reunindo, eu acho importante esse movimento de estarem realmente agora para a causa, se unindo, tá entendendo? Também alertar outras mães, se alertando, está entendendo? E aí vai ter que ter muito filho,
muita, porque para tentar resgatar esse filho, tá entendendo? Sim. Então, é tão importante, né, a gente falando da família, porque a gente vê casos que é cedo para você ainda poder até e ver que tem ideia de população, que começa a você poder conversar, e se essa mãe conseguir, se ela tiver aqui, é importante uma aliança, se pelo menos ela tiver uma aliança forte, ela ainda pode ter filho, entendeu? Eu estou sendo bem sincera para você. Sim. Você percebe que em certos casos tem que ter uma aliança muito forte ali da família para Toda a tentar. família precisa estar agindo em conjunto, é isso? Exatamente. Vai ter que ser muito paciente, conversar muito com esse filho, mostra para ele a vida que você tem. O que que você quer, assim, qual o objetivo da sua vida agora? O que que você está fazendo da sua vida? Sabe, questionar muito, traz ele de volta, né? As ideias não estão sendo boas, né? É feito uma lavagem. E às vezes, Glaucia, agora a gente nem pautou essa pergunta aqui na conversa, mas foi algo que me veio à mente. Que deficiências, que autossabotadores, ou enfim, o que é que de repente está faltando nessa pessoa que está sendo controlada e manipulada para ela se apegar a essas pessoas que são controladoras, manipuladoras? Por que elas se apegam tão fácil? Por quê? A gente tem que ver, são pessoas manipuláveis. Não vem característica dela, como a gente está manipulador, a gente quer ver algumas coisas. São pessoas muito vulneráveis, são pessoas ainda jovens, muito jovens, adolescentes estão formando a personalidade, e aí vem essas pessoas manipuladores com ideias que são mentirosas, enganosas, mas botam ideias, certo intelecto, certo? Então, assim, usam de história e manipulação, e esses jovens, eles não veem os fatos reais, entendeu? Da vida, do que está acontecendo, entendeu? Então, eles pegam aquelas ideias, aquele movimento para eles. Então, não são pessoas carentes também, né? No caso do Mário é muito claro que existe uma carência. Então tem essas características, rebeldes, carentes, jovens, muito jovens, ideias concretas, né? Um pouco perdidas, né? Inseguras. Então, aí você estava fazendo essa pergunta, né? O que faz eles nisso, né? Isso Isso, é exatamente. exatamente jovens ainda sem objetivos concretos. E eles pegam o objetivo para si, se fosse deles. E eles Sim, pegam aquela coisa para eles. Entendeu? entendi. Agora, Vera, tem uma coisa muito interessante, é assim, prevenir, né, o ciclo das mães, que elas fiquem mais atentas, porque está sendo a cidade inteira de jovens, né? Eu, assim, já está acontecendo. Quando eu comecei a ver caso, eu vou ser sincera com vocês, eu pensava que era só cidade universitários, né? Entendeu? Depois eu comecei a ver que tem adolescentes no meio. Então, existe uma comunidade maior do que a gente pode imaginar. Então, as mães ainda têm controle. E esses que estão chegando à universidade, dependendo da forma que eles têm que ter assim, muito diálogo, entendeu? E se Sim, aproximar dos filhos o máximo que vocês puderem, conversar e questionar, sabe? O que você acha que aquelas pessoas estão querendo fazer por você? Você acha que aquelas pessoas elas têm o mesmo amor que nós temos? Ou então, assim, né, para não parecer, ai, mãe, que coisa, né? Mas, assim, dizer o respeito que ele tem. O seu objetivo de vida, você pagou, você entendeu? Assim, sim. o que você acha que aquelas pessoas estão falando para você? Você acha que elas te amam, sabe? Que elas têm alguma dignidade, que elas te respeitam, sabe? Ou que elas, ou se poder. Tem vários tipos, sabe, de questionamento, faz a pessoa parar. E Hum, principalmente está no começo, às vezes também, isso ainda vem como uma avalanche de ideias, entendeu? Que vem um grupo de amigos também reforçando isso, né? Isso também começa na escola, um grupo de amigos também,
entendeu? Então, aquele movimento começa, já está em tempo, entendeu? Quando você começa a dizer, poxa, mas o que você está achando? O que está por trás disso? Você acha que a pessoa é tão boazinha assim? Acha que alguém dá assim tudo de graça? O que ela está querendo por trás disso? Então, esses pensamentos que fazem a pessoa parar, que não para ela. É uma pessoa que ela não está mais respeitando quando ela entra no processo maior da manipulação. Então, enfim, ainda tem tempo desse adolescente que você ainda controla, desse aluno que está começando na faculdade, de você perceber, você trazer para sua casa, você ver que são esses jovens, sabe? E ainda ter uma liderança de amizade, de amor e mostrar isso para ele, entendeu? É muito vínculo que vai trazer ele de volta, entendeu? No sentido de que nesse dele ir para esses lugares, de começar a ideia como dela. Tá entendendo? Nesse sentido de que isso vai abarcar para ela. Porque, né? E esse amor? E a sua vida, meu filho? Como é que está a sua vida? O que você quer da sua vida? Fazer ele parar. Tá entendendo? Porque eu também vi mãe nesse diálogo e está conseguindo muitas coisas, entendeu? Eu vi luz, né, nesse sentido, sabe? Velhice muito assim, pô, luzes, né? Quando tem essa aliança forte. O grande problema é quando tem conflito. Mas tem uma pessoa perguntando, né? Uma criança ou um jovem. Interessante. Uma criança ou um jovem que cresceram em um ambiente manipulador, eles, quando adultos, também tendem a serem manipuladores ou não? A posição dele vai ser como manipulador ou como vítima, ou manipulado? Olha, a tendência é muito boa essa questão e muito boas perguntas. A tendência vai ser manipulador. Se ele vive... Qual tipo de relacionamento que ele aprendeu, né? Porque foi o que ele viveu, né? Se ele viu pais controladores, ou um pai ou a mãe controladora o tempo todo, a tendência é ele repetir esse comportamento. Pronto, voltou. Muito interessante. Interessante, de fato. Tá entendendo? Pode também surgir a vítima, né? Pode também surgir essa questão a vítima. Mas a tendência maior, o ser humano ele não é uma máquina. A tendência maior é de ser controlado. Né? Esse ciclo continuar. Sabotagem, né? Porque vai ser ruim para ele ser assim, né? No relacionamento, na vida dele, né? Porque o controlador ele tem autoestima baixa, né? É interessante isso aí, né, velho? E voltando ao manipulador, ele tenta exatamente diminuir a autoestima dessas pessoas que ele quer controlar. Entendeu? Então, ele não procura pessoas muito determinadas e firmes, não. Uhum. Ele procura pessoas que elas não estejam no seu centro, entendeu? Que elas estejam, assim, realmente vulneráveis, muito carentes, né? Pessoas com ideias de mudança também, que acham que vão mudar o mundo, né? Que são jovens, entendeu? E elas não estão sabendo que elas estão entrando, elas não têm essa visão dupla. É muito interessante isso, né, velho? É verdade. Eu acho que hoje a gente conseguiu passar o nosso recado, né, Glaucia, a respeito desse tema que a gente tentou abordar ontem, mas enfim. Com certeza, Vera. A gente está conseguindo. E se você tiver alguma pergunta, você pode perguntar agora, depois a gente vem responder. Ontem já tiveram perguntas, né? Eu também, hoje, as perguntas estão sendo de alto. Estou adorando, agradecendo, porque é muito bom que a gente possa, né, ir alertando as pessoas, né, nessa questão de ajuda mútua, né, da comunicação aqui, para alertar, para prevenir e para ver o que pode fazer para melhorar, né, a vida desses jovens, né,
que tem tanto futuro ainda pela frente, que os jovens são o futuro, né? E deles acreditarem neles, né? Ficarem tão, assim, ativos com essas coisas. E a gente lidar com esses manipuladores. A gente falou ontem. Isso é verdade. Como lidar com eles, né? Exatamente. Então, uma das formas, né, de como lidar com você conseguir perceber e não entrar nas chantagens emocionais. Primeira dica. Segunda dica, eles tendem também a fazer você sentir culpado, não entrar na culpa dele, entendeu? Porque eles tentam te orientar, mudar o seu comportamento, percepção de vida, você parar e pensar, por quê, né? Por que essa pessoa quer fazer? Por que ela quer me mudar, quer me transformar? Tá? Tenta também fazer chantagem, e você fazer assim, ou fazer muitos pedidos, você ceder muito, você uma boa alerta, se você for manipular, vou parar para o que ela está me pedindo. Dizer para ela, olha, eu vou pensar, sabe? Se tiver um definitivo, dá um não. E essas pessoas que você, elas realmente mudam de comportamento e elas, né, elas não têm respeito pelo outro, porque você se afasta das pessoas e só quando muito necessário você entra em contato. Porque tem pessoas que elas são muito abusivas. E realmente você tem que ter cuidado, são clientes, entendeu? Chega a ter manipuladores ao extremo, né? Que a gente está falando dos digitais aqui, mas existe manipulação e a gente viu ter casos também em faculdades que tem gritos de pessoas e assim, é uma manipulação, não está entendendo? Sim. Então, as pessoas estão envolvidas, você tem que parar e ver, sabe? Não se sentir culpada dentro daquilo. Você sempre um pouco, sabe, tentar um pouco se blindar um pouco disso, sair um pouco fora disso, porque com esse objetivo. E eles já, às vezes, são muito insistentes, né? Então, é bom que você realmente pare e analise, né? Dizer assim, vou dar uma parada, não, essa pessoa não vai conseguir querendo de mim, entendeu? Você tem que estar muito determinado, calmo e ser realmente frio para lidar com as pessoas e ter uma certa distância. Então, essas dicas de hoje para lidar com esses manipuladores, né? Existem vários outros, mas caso fica bem concreto, né? Sim. Então, hoje, a gente passou o nosso recado, deu certo, né? Isso. Pra... Então, eu só agradeço. Então, se vocês gostaram, né, dessa live, vocês curtam, compartilhem. Simon, eu só agradeço por estar tendo essa oportunidade de estar falando sobre isso, de estar alertando sobre isso junto com a Vera, para esclarecer esse caso. E vocês, em casos que vamos a casos, porque nós queremos ajudar. E é tudo de bom quando a gente pode ajudar. Isso mesmo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada, William, por tudo. E qualquer coisa, estamos aqui. São novos. Isso mesmo, era isso que eu ia ressaltar. Qualquer coisa, se você quiser mandar algum caso aqui para nós, para a gente, como a gente falou no início, a gente mantém o nome da pessoa em sigilo, né? Não vamos revelar seu nome, sua identidade, o local que você mora, enfim, pode compartilhar aqui com a gente, que a gente vai estar abordando, a Gláucia fazendo essa análise psicológica e a gente batendo esse papo para entender um pouco mais o assunto em questão. E se tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto aqui dessa live, pode deixar aí nos comentários, que a gente vai estar voltando e também respondendo aí, a Gláucia sempre entra e responde as perguntas de vocês aqui, tá? Então tá tudo de bom. Então, muito obrigada, beijo grande para você e para vocês. Beijos. Até mais, Gláucia, obrigada. Querida, obrigada.